de profesores en biología, parte del grupo y semillero de investigación Biología, Enseñanza y Realidades, perteneciente de forma interinstitucional a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y a la Universidad Pedagógica Nacional, siendo este un espacio diseñado para ustedes para conversar acerca de la enseñanza de la biología y de las ciencias. Mi nombre es Jennifer Vera Medina, pertenezco al semillero de investigación Biología, Enseñanza y Realidades, y soy estudiante de licenciatura en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ¿bien? El día de hoy seré la moderadora de la charla, ¿bien? Para nosotros es un honor presentarles el día de hoy a la docente Susani Cassiani, licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Campinas, magíster en Educación de la Universidad Estatal de Campinas y doctora en Educación de la Universidad Estatal de Campinas. Es profesora titular del programa de posgrado de Educación Científica y Tecnológica de la Universidad Federal de Santa Catarina. Tiene experiencia en el área de ciencias de la educación con énfasis en el lenguaje, que actúa en la formación docente, análisis del discurso, la lectura y la escritura. A su vez, es una de las docentes investigadoras en el proyecto llamado La educación en biología y la construcción de ciudadanías, una perspectiva latinoamericana. Un proyecto que está siendo desarrollado a nivel internacional por universidades como el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN de México, la Universidad Alberto Hurtado de Chile, la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa de Perú, la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bien, esa es nuestra docente. Y el título de la charla de hoy es La educación en biología en la lucha antirracista, problemas y perspectivas. Ya para continuar, por favor, recordemos que las preguntas se toman al final, que levantamos la manito para pedir la palabra y que tienen el chat a su disposición en caso de que tengan algún comentario. No siendo más, entonces los dejo con la profesora Susana. Es toda tuya la atención, profe. Muchas gracias, Jennifer. É um prazer estar aqui com vocês. Queria dizer que é um honor para mim estar falando com vocês. É muito belíssima iniciativa de los estudiantes discutir educação em biologia. Então, espero que nós podemos trocar nossas informações, nossas histórias, nossas pesquisas, nossas perspectivas, e eu penso que vai ser muito interessante. Agradeço também a presença de Joner, que está acá, que é um estudante de doutorado, que vocês puderam acessar o texto que enviei. Então, ele também vai contribuir com a nossa charla. Muito bem, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Conseguem ver? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, muchas gracias. Como Jennifer disse, nós participamos de um projeto internacional em que estamos investigando como os discursos de cidadania estão presentes. Então, é muito agradável estar aqui com vocês para compartilhar algumas coisas destas. Eu também queria dizer que este projeto de internacionalização, repositório de práticas interculturais, proposições para pedagogias decoloniais,
também é um projeto que acabamos de incorporar lá à Universidade Distrital, e com o professor Guillermo, que está coordenando esta parte. Então, penso que teremos outros câmbios em nossos trabalhos. Eu sou do grupo de investigação Discursos de la Ciência e Tecnologia em la Educação, né? E como Jennifer já disse, do pós-grado em Educação Científica e Tecnológica na Universidade Federal de Santa Catarina, em Brasil, no sul do Brasil. Bueno, minhas intenções nesta apresentação, desculpa pelo portunhol, depois podemos falar se não entenderem alguma coisa. Contaminar vocês com a decolonialidade, que são uns estudos, uma teoria que estamos aprofundizando nesses últimos anos, ou seja, reflexionar criticamente sobre o passado é uma forma de construir um futuro em el futuro. ¿Sí? Contar a história do tempo presente, histórias atuais para ler o mundo e para entender, reaprender e atuar em el presente. O presente é um espaço de disputa e constante releitura. Então, as histórias que são muitas vezes contadas para nós outros, as histórias oficiais, nos silenciaram muitas coisas sobre o colonialismo, sobre a escravização das pessoas, sobre o privilégio da branquitude. Então, vou falar um pouco disto. E também buscar a emancipação epistemológica, ou seja, tratar de epistemologias de conhecimentos silenciados, conhecimentos esses, muitas vezes, que são latino-americanos, africanos, asiáticos, pegando a burbuja de la brancura eugenésica. Também vou falar um pouquinho disto. E pensar também que como pode ser uma educação antirracista para nós outros que somos professores de biologia ou futuros professores de biologia. Como podemos tratar desta temática? É importante para nós outros, né? Buscando uma alfabetização racial crítica. Bueno, então, pensar um mundo onde outros mundos são possíveis, ok? Eu começo com o Paulo Freire, que é nosso patrono da educação, um professor que foi muito importante, um pesquisador de educação muito importante para nós outros, tratando de algumas denúncias e anúncios. Então, uma provocação que vou fazer, porque eu dividi a charla em dois momentos, uma de problematização, de denúncias, e em outro momento de anúncios ou perspectivas. Então, umas perguntas que me fazem pensar. Que ciência é suficiente para superar questões tão importantes hoje em dia, como o hambre, o racismo e outras opressões, a contaminação por agroquímicos ou a desigualdade social como um todo, não? E a educação científica, a educação em biologia, para que serve? Para quem? Como não podemos permanecer em uma postura contemplativa ante tantas injustiças sociais que estamos vivenciando hoje em nosso planeta? Como podemos, a partir dessas problemáticas que estão instauradas na nossa América Latina, como podemos agir, né? Como podemos agenciar estes conhecimentos e não apenas ter uma postura de contemplação sobre as coisas como professores? E por onde devemos caminhar? Bueno, eu tenho
uma coisa com esse 12 de outubro, né, como uma coisa muito que é comemorada como a chegada dos espanhóis em América, pero em 1492, pero isto também empieza umas formas de violência muito grandes e muito terríveis, como genocídios de los povos originários, como epistemicídios, morte de conhecimentos, glotocídios, como morte de las línguas, de la cultura. Então, trago aqui o argentino Eduardo Galeano, que expressa muito bem este sentimento de invasão que aconteceu a partir do século XVI. Em 1492, os nativos descobriram que eram índios, descobriram que viviam em América, descobriram que estavam desnudos, descobriram que existia o pecado, descobriram que deviam obediência a um rei e uma rainha de outro mundo e a um Deus de outro cielo. E que esse Deus havia inventado a culpa e o vestido, e havia mandado que fuera queimado vivo quem adorara ao sol e a luna e a terra e a lluvia que morra. Então, me gusta muito esta fala de Eduardo, essa escrita de Eduardo Galeano, porque traz uma outra perspectiva a partir da mirada de los indígenas, né, de los povos nativos, de los povos originários, de los verdadeiros donos de la tierra, não? Então, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês esta ideia de que esse racismo religioso ele vai se aprofundizando e vai se tornar um racismo científico. É como se houvesse um deslocamento de sentidos para que os europeus pudessem invadir os continentes americano, africano e também na Ásia, né? Então, existe uma ideia de que se vocês não têm uma religião, não tienes um Deus. Se não têm um Deus, não tienes alma. E, por último, se não tienes alma, não és humano, sino um animal. Então, isso é muito comum quando pegamos trabalhos de história do século XVI, como uma forma de proposição para invadir os territórios, de como essas pessoas não tivessem uma cultura, e havia muitas coisas maravilhosas no continente americano, né? Com os povos maias, incas, tupi-guarani, aqui em Brasil. Então, o que nós outros, trazendo um pouco para o presente, né? Esta catequização, né, que passaram, esse racismo religioso que encontramos, que os europeus nos fizeram acreditar, e os indígenas também, isso está marcado por todos os cantos, não? Este é um monumento dedicado a Cristóvão Colón, situado ao final das Ramblas de Barcelona. Elogia o papel do navegante que iniciou o processo de colonização do continente americano. Em el monumento se encontra a representação de um indígena arrodilhado frente ao religioso espanhol Bernard Boll. Imagem simbólica que atenta à dignidade dos pueblos originários, además de ensalzar a repressão religiosa que se produjo durante o processo de colonização. Então, é uma imagem muito chocante para nós outros, e como isso está presente hoje em nossos imaginários. Esta é uma imagem muito recente, acho que tem 2 meses, e
nosotros ficamos muy estarrecidos, um pouco indignados, porque olha o que está nesta mídia, né? Cidadãos e indígenas se enfrentaram. Então, o que isso nos diz? O que nos diz esse imaginário da sociedade colombiana, nesse caso, em Cali, por conta dos movimentos, se separam, é como se os indígenas não fossem cidadãos. Então, vou trazer alguns exemplos. Para falar um pouquinho do Brasil, quando colocamos história do Brasil em Google, o que aparece? São os portugueses que chegam a um país inóspito, com selvagens, que não tem alma. Então, é como se o Brasil não tivesse uma outra história antes da chegada de Portugal. E é interessante porque nos livros de história do Brasil, nos livros didáticos da escola, se hablam em descobrimento do Brasil. Como se ignorando totalmente a cultura e tudo que a história dos povos originários, com todos os seus conhecimentos ancestrais, com suas ervas, plantas, alimentos, formas de sobreviver. Então, trago também aqui uma ideia de como isso funciona, né? Quais são esses modos de dominação, né? A gente tem um autor, tem vários autores que tratam dessas formas de dominação, né? Desses modos de dominação, que dizem que é uma cabeça, um monstro de 3 cabeças, ou mais. Pero esta como uma cabeça é o colonialismo, uma cabeça é o patriarcado, e a outra cabeça é o capitalismo, desse monstro que vai, então, se apropriar desses territórios e que isso está em pleno funcionamento até hoje em dia. Então, trago também uma ideia de colonialidade, porque o colonialismo é uma palavra que podemos usar, como os países ficaram independentes, se tem uma noção que o colonialismo se encerrou. Pero há estudos hoje sobre como este fenômeno da colonialidade está presente ainda hoje em nossas sociedades, principalmente da América Latina. Então, com o colonialismo, a Europa impulsou ao resto do mundo uma forma de querer ser, de pensar, viver, silenciando o conhecimento, impondo genocídios, epistemicídios, morte das línguas. A herência colonial estrutura a colonialidade, que resultou mais forte e duradoura que o próprio colonialismo. A colonialidade do poder, o ser e o saber, que está em nossas universidades, por exemplo, é um projeto civilizador que nasce em el abultado da modernidade ocidental e que nos insertamos hasta nossos dias. Este é um autor do Giro Decolonial, que é um dos grandes autores que produziram esse conhecimento sobre esses estudos decoloniais. Se percebe a colonialidade em la hierarquia entre o norte e o sul global. Não é um norte ou sul geográfico, é um norte global de los países que foram invadidos, né, de los países de los continentes que foram colonizados, né, e o que se percebe uma dominação epistêmica,
em la divisão internacional do trabalho e los modos de dominação produzidos pelo colonialismo. Bom, então, para problematizar um pouquinho mais, nós temos aqui um grave, um dos piores acontecimentos na história da humanidade, recente, que é a escravização das pessoas do continente africano. Isso já existia também com os nativos, que se tentou escravizar, pero las pessoas do continente africano foram sequestradas do continente e foram escravizadas em vários lugares da América Latina, né, da América em geral. Nós temos aqui alguns dados, foram 29 mil cruces transatlânticos, muitas pessoas, 9 milhões de africanos escravizados, que foram retirados de suas terras, dos seus territórios. 5,5 milhões vieram ao Brasil. 12% deles não aterrissaram, eles morreram durante o caminho. Há vários estudos também históricos que muitos eles eram jogados ao mar. Então, o Oceano Atlântico é chamado de Calunga, que se chama cemitério. E no final do século XVII, muitas pessoas, 17, 18, havia muita resistência, ainda bem, não? Então, 60% eram ninhos, já que ofereciam menos resistência. Então, é um número muito grande. No Brasil, hoje, nós temos 55% de pessoas pardas e negras, e o racismo está presente. Também queria falar que desse total de hambre em la América Latina e Caribe, há muita tenho alguns dados acá, mas eu queria frisar que no Brasil, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos, em 2016, agora com este governo que está acá, de Bolsonaro, esse número aumentou muito, não temos dados recentes, mas 25,4% da população brasileira vivia em la pobreza, né? Isso aumentou muito, muito. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que desse total de pobres, de pessoas que vivem na pobreza, 72,9% eram negros ou marrones. Então, a grande maioria dessas pessoas vivem nessa situação de risco. Trago também uma fala de Frantz Fanon, que foi uma pessoa muito importante para os estudos anticoloniais e decoloniais, nesse livro Condenados de la Terra. Ele era uma pessoa de uma elite da Martinica, que vai estudar na França, e lá ele percebe que ele é negro, que ele que sofre muito racismo, e isto faz uma mudança muito grande em sua vida, né? Então, e escreve muitas coisas, e vai para a Argélia para a luta armada. Então, é uma história muito interessante, e eu trago aqui uma fala dele também, dizendo que, a Europa, ele está entre comillas, el bienestar y el progreso de Europa se construyeron con el sudor y el cadáver de negros, árabes, índios e amarillos. Não devemos olvidar. Então, trago isso para nos lembrar, para não nos olvidar
de que tudo isso aconteceu e que até hoje estamos vivenciando isso, né? E que o continente europeu se usurpou, né? Roubou muitas riquezas materiais, ouro, e enfim, e conhecimentos também, está explicado porque eles são ditos desenvolvidos, né? Bom, então, migrando um pouco para o racismo religioso, para o científico, é isso que eu queria trabalhar com vocês, porque eu acho que é muito interessante para nós outros que somos biólogos, ou que vamos ser biólogos, ou que vamos ser professores de ciências, como é interessante perceber que esse discurso vai permanecendo, vai se transformando, vai cambiando, né, as formas, pero las explorações continuam, não? Peguei alguns exemplos, mas tem muitas coisas, né? Um primeiro exemplo é Immanuel Kant, que é um pai da ética para os blancos, né? Porque para os negros, ele dizia nesse século XVII que os negros são muito vailitas, pero a sua maneira, e por lo tanto matraqueadores, que uno deve dispersá-los com palos, né? Então, isso tem outras coisas, e é muito interessante que quando se ensina os preceitos de Kant, não se habla sobre esta coisa, né? Então, por quê, né? Porque essa é uma oportunidade para problematizar o racismo, a construção do racismo, não? Temos aqui também, para nós outros, acontece o mesmo, Linneu, né, que cria, então, o conceito de raça, dizendo que o europeu é muito bonito, não sei se vocês já viram, isso também muitas vezes é silenciado, né, e isso foi uma construção de sentidos muito forte, muito peligrosa para as pessoas que não são blancas, não? Então, a branquitude, né, começa a se aprofundizar, né, dentro da ciência. Então, isso está ainda presente no imaginário, né, como as pessoas africanas com menos inteligência, menos desenvolvidos, mais feios, enfim. No século XIX, então, o primo de Charles Darwin, que é o Francis Galton, ele constrói o conceito de eugenesia, né? Que vai produzir um efeito também do darwinismo social, né? De que pessoas são mais aptas e mais inteligentes que outras. É claro que enaltecendo e criando esse imaginário de que, e continuando esse imaginário de que os blancos são os melhores, os europeus são pessoas mais inteligentes, mais bonitos, né? Eu trouxe também um exemplo aqui do Miguel Jiménez Lopes, que é aí da Colômbia, né? Eu vi que tem várias pessoas que eram cientistas, que eram médicos famosos, advogados, inclusive que eram cientistas e que defendiam a ideia de branqueamento da população, né? Esterilização das pessoas, várias formas de transformar as pessoas em coisas, né? Em coisas que se pudessem explorar mais, que se pudesse subjugar, que pudesse oprimir, que pudesse explotar, não? Então, é muito interessante isso, porque há alguns autores que dizem, pero isto é uma coisa de lo tempo, uma coisa, como posso dizer,
uma coisa do seu tempo. Não, não é uma coisa de seu tempo, não. Está presente até hoje. Eu vou dar um outro exemplo. Trouxe, não sabia isto, descobri o nome da universidade, né, Francisco José Caldas. Antes de saber que a distrital tinha esse nome, eu coloquei esta fala. Mas é interessante também, para nós outros entendermos como era este passado, não? Simple, sem talentos, solo se ocupa de los objetos presentes. Está falando das pessoas negras, não? As imperiosas necessidades da natureza são seguidas sem moderação e sem freno, lascivo hasta la brutalidade. Se entrega sem reserva ao comércio de las mulheres. Estas, talvez mais silenciosas, hacen derrameiras sem rubor e sem remordimentos. Ocioso, apenas conhece as comodidades da vida, apesar de possuir um país fértil. Vengativo, cruel, zeloso com suas compatriotas, permite ao europeu o uso de sua mulher e de suas hijas. Nhame, plátano, maíz, aqui o objeto de seus trabalhos e o produto de sua miserável agricultura, né? Então, destruindo esta cultura que há nesse território colombiano, não? Assim, pois, Caldas conclui que de nada serve que o governo trate de implementar programas de educação para os negros em las costas, pois as condições geográficas e fisiológicas pesam demasiado em sua capacidade de aprendizagem. Então, está aí, né, e como isto, como está presente, né? Vocês veem que o nome da universidade é este homem, não? E será que mais que tem acerca dos científicos nesses discursos? Eu trouxe, então, um exemplo do James Watson, né? Vocês sabem quem é, no século XXI. Ele foi uma pessoa que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1962, e é um científico estadunidense que foi despojado de los títulos honoríficos que recebeu do laboratório onde trabalhou durante 25 anos, depois de fazer declarações racistas em um documentário produzido por uma televisão estadunidense. Então, ele diz que as pessoas negras são menos inteligentes. Então, esse discurso continua, né? Continua e está presente ainda hoje. Nós outros vemos com o nosso vice-presidente e esse presidente também, esse horrível presidente que temos, que diz que o nieto é muito bonito porque é branco. Então, está... Então, trago alguns exemplos de como que a ciência lidou com homens e mulheres que foram oprimidos. Os homens estudaram as mulheres considerando-las objetos de investigação, então ali o patriarcado em funcionamento. Os sujeitos brancos estudaram a los sujeitos no blancos como objetos de conhecimento, assumindo-se a si mesmos como observadores neutrales, não situados em nenhum espaço ou corpo. Então, essa visão da produção da ciência, da neutralidade, da determinação das coisas, então, também que ainda está presente na nossa formação, nas nossas universidades, e na nossa sociedade, em geral. Não há lugar para a investigação com os grupos étnicos, raciais, pero solo sobre estes. Então, isso é muito comum nas etnografias, nos estudos etnográficos, que se faz uma observação, se quer fazer uma observação neutral
como se esse observador fosse melhor do que os grupos étnicos, não? Então, sempre não é com os grupos, assim, sobre. Isso nós estamos tentando fazer uma coisa diferente, e isso é muito importante também. O mecanismo de exclusão do patriarcado, como um silenciamento da investigação realizada por mulheres científicas e científicas negras, né? Por mulheres científicas, ocorre, e isto é muito... os feminismos já demonstraram isso, pero as próprias mulheres brancas também invisibilizaram as mulheres negras, e então isso é uma luta constante que ainda está em discussão, que é muito necessária. E a marginalização dos estudos científicos sobre gênero e sexualidade também aponta Grossfogel. Trouxe outros exemplos de como este movimento decolonial ele está muito forte em várias áreas, não é só nas áreas de educação e ciências, nós outros estamos começando. Então, trouxe este texto de Subhadra Das e Miranda Lowy, que fala sobre como os museus de história natural são mais racistas de lo que nadie pode admitir, né? Esse texto está nesse artigo, Leituras de la Naturaleza em Branco e Negro, Enfoques decoloniales para interpretar as populações de história natural. Então, nós outros que somos muito, que nos gusta, por exemplo, educação não formal, né? Nós outros achamos importante essa coisa dos museus, mas também pode ser uma trampa. Muitas vezes temos que ficar muito atentos, muito atentos. Os câmbios, dizem o Das e Lowy, né? Os câmbios são pequenos, lentos e às vezes imperfeitos, pero representam alguns dos primeiros passos institucionais hacia en el cálculo de la descolonização em los museus de ciência e história natural. Vocês sabem que muitas riquezas do nosso continente estão nos museus da Europa, não? Eu estive aí no museu muito lindo de Bogotá, e claro, tem muitas coisas acá, pero muitas coisas foram roubadas, expropriadas, não? E olha que interessante, os museus, a sua vez, continham crânios de humanos no blancos, como uma forma de estabelecer a superioridade dos caucásicos, escrevem os autores. Em Londres, esses crânios vieram de todo o império. Em los Estados Unidos, os restos de los nativos americanos se exibiam comumente. Além disso, haviam museus zoológicos humanos, né? Eles, no Brasil, por exemplo, um dos imperadores traziam nativos para Rio de Janeiro para fazer exposições como se fossem animais, não? Como se fossem animais irracionais, né? Porque nós outros somos animais, claro. Estou falando com biólogos. Então, nesse outro exemplo muito interessante desses dois autores, eles falam desse John Edmondson, que contribuiu com o inglês Charles Darwin, né? Que fez aquelas viagens, né? Com o seu navio. Então, o John, ele ensinou taxidermia para o Charles Darwin. E olha a importância dele, né? Como preservar as aves. Ele era um escravo livre
guianês, e ele foi um dos primeiros mentores do Darwin, né? Aqui pelo texto que a gente pode observar, na Universidade de Edimburgo. El entrenamiento de Edmondson permitió a Darwin realizar taxidermia durante sua viagem em El Beagle, de 1831 a 1836. Deixa eu ver aqui a oração. Ok. Então, o John, ele está como um dos 100 grandes britânicos negros, pero solamente em 2009 esta figura emergiu e foi reconhecida, né? Então, só para pensarmos como as pessoas foram invisibilizadas, foram exploradas, né? Outras coisas que são interessantes pensar também são nessas estátuas que são enaltecidas pela nossa sociedade, né? São mercadores de escravos, por exemplo, esse Robert Milligan, que foi retirado, né? Então, existe esse movimento, né, de repensar esses monumentos, né? Que eram assassinos, né? Eles eram assassinos, eles eram estupradores, né? Essa estátua nos Estados Unidos também, que foi eliminado de um museu porque ele era um racista, né? Enfim, no Brasil, não sei se vocês viram, pero hace unas 15 días, esta estátua desse senhor que estava protegida pela polícia, por umas coisas, essa estátua foi queimada há 15 dias, a pessoa foi capturada, presa e quase sem cometer crime, porque a estátua só estragou a tinta que estava, então há uma perseguição dessa pessoa. Este senhor foi também um explorador, um assassino de indígenas, estuprador, tem muitas histórias horríveis dele, e está em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, o que é a nossa pergunta? O que não é fruto do colonialismo? E o que a gente faz? O que é ser? Remoção ou contextualização de representações racistas? Repatriações, né? A Nefertiti, que é uma obra belíssima de Loerito, está em Hamburgo, né? E, então, há uma briga para que esta seja repatricionada, uma desnaturalização das invasões, porque nos ensina na Europa que esses territórios foram invadidos, que essas pessoas roubaram, expropriaram conhecimentos, violaram mulheres. Isso não se ensina, né? Nem nós outros ensinamos acá, nem na Europa, e isto fica silenciado muitas vezes, né? Um contexto cultural em que a menudo se recorriam espécimes, isso pensando na biologia também. A ensinança da colonização não é um rito civilizador, né? E na educação formal, o que acontece, né? A gente tem uma reprodução e introdução de modelos eurocêntricos que continuam, eurocentrados, não? Nós temos, por exemplo, muitas vezes, uma transferência de conhecimento, né, uma transnacionalização da educação, em termos de contenidos, de formas de ensinar, de avaliar, livros, textos que são muitas vezes traduzidos de outros países, desses países da Europa, dos Estados Unidos, o funcionamento escolar, a arquitetura das escolas. Em termos de investigação, eu percebo muitas vezes que nós outros, que somos
acadêmicos da universidade, continuamos a fazer transferências baseados em conhecimentos de outros países, e não demos primazia para os temas, para temas locais, metodologias que foram desenvolvidas pelas pessoas de cá, conhecimentos, epistemologias outras, né? O que a gente percebe muitas vezes é que esses problemas são importados de outros países, problemas que são tratados em nossas teses, em nossas dissertações, em nossos trabalhos de conclusão de curso. Esse projeto que estamos desenvolvendo, nós outros estamos tentando haver essa coisa de sentidos de cidadania, que muitas vezes são um sentido de cidadania que é de países outros, que não somos nossos, né? O conceito de alimentação saudável, né? Isto vocês viram com o texto do Joner também, se ensina pirâmides alimentares, se ensina o que é uma alimentação saudável para pessoas que estão com hambre, pessoas que não têm o que comer, não se habla em hambre, não se fala em luta, calentamento global, alguns exemplos, heteronormatividade, a branquitude, como se o branco fosse o normal, os direitos humanos, esses sentidos de direitos humanos, muitas vezes não nos servem, né? Direitos das mulheres, enfim. E como que nós outros que seremos professores de ciências, podemos lutar contra tudo isso, né? E não estarmos somente numa posição de observadores, né? Então, defendo, então, na perspectiva contra-hegemônica no ensino de ciências, né? Eu vou pular aqui. Aqui tem algumas... Depois eu posso passar esses slides, se vocês quiserem. Tem alguns autores, tem algumas teorias que nos ajudam a observar essas coisas. Então, umas gafas, né? Umas gafas que nos ajudam a entender esse contexto outro, né? Que nós estamos impregnados, né? Desse conhecimento eurocentrado, desses modos de viver, desses modos de ser, desses modos de saber, né? Então, tentar pensar em outras formas, né? Então, eu vou falar um pouquinho disso também. Então, epistemologias del Sur, desses países que são colonizados, os estudos decoloniais, os estudos da branquitude e a alfabetização racial crítica. Não adianta dizer eu não sou racista, né? Não adianta somente isso. É necessário, como diz Angela Davis, é necessário uma outra atitude, né? Muitas vezes você sabe que você vê alguma coisa, um racismo que está na sua frente e vocês não tomam nenhuma iniciativa. Isso já me aconteceu algumas vezes. Então, o que precisa ser feito para esta alfabetização racial crítica? Que as pessoas possam transformar, tentar mudar, cambiar algumas coisas, né? Conhecimentos do bem viver, que são os povos originários de vários lugares do mundo. Então, nós outros vemos que temos aqui um grupo étnico que se chama Krenak. Então, o Ailton Krenak é um filósofo, um indígena, que nos ensina essas teorias do bem viver, que está por toda os povos originários da América, né? E a noção de interseccionalidade também, que discute um pouco essas intersecções entre a classe, gênero, raça, deficiência, como que essas coisas se entrecruzam, não? Aí está um livro, um pouco antigo, acho que dos anos 2000,
está em espanhol, tem em PDF na internet, não é difícil de achar, que vai trabalhar um pouco com essa ideia da colonialidade e decolonialidade. Bom, então, assim, deixa eu ver que horas são. Eu quero ouvir vocês, então vou começando a falar um pouquinho de alguns exemplos que eu trouxe para pensarmos nos anúncios, né? Esta Ana Paula, esta estudante de mestrado, que já terminou seu mestrado, sua dissertação, traz uma ideia interessante sobre a alimentação, né? Uma discussão, vou ler aqui. Los discursos sobre la alimentación que circulan en la enseñanza de la ciencia y que se alinean con el nutricionismo y los enfoques normativos reforçam la idea de una ciencia universal y neutral, que no incorpora la cultura de los estudiantes, no dialoga con cuestiones sociales y ambientales urgentes y no contribuye a una comprensión crítica de la complejidad que rodea el tema. Então, acho que o Joner trabalha nesse texto que eu passei para vocês de uma forma muito linda com os estudantes, né? A Ana Paula também, só que está em português, tem um trabalho, uma dissertação que vai a ser algumas sequências didáticas que vão, então, nos ensinar como podemos trabalhar com essas questões, né? Escuchar el silencio o lo que se silencia es como reescriturar algo que é impossível de dizer. Ou também como descobrir, quitar el velo, denunciando a impossibilidade de dizer. Quitar um velo não é desnudar uma verdade, porque al quitar um velo, nos reemplazamos por outro. La denudación completa es imposible, al igual que las verdades. Escuchar el silencio es valorar las huellas, dar voz a la opresión, dejar hablar de aquellos a los que nunca se les ha permitido hacer. Bom, bueno, então, chegando para o trabalho de Joner, como um exemplo de um anúncio, né, de possibilidades de se trabalhar em la escola. Temos aí o tema nutrição, alimentação humana e a visibilização do racismo estrutural. Então, ele traz relações construídas. Profe, qué pena, se te fue el audio. Ah, agora? Ya. Sí, ya, ahora sí, ya. Sim? Ah, ok. Então, eu trouxe este texto de Joner, que está em espanhol, como havia dito, como um aprendizado de algumas formas de possibilidades, né? Não é uma receita de bolo, são discussões que são muito importantes na escola, não? Então, ele vai tratar desse tema de nutrição e alimentação humana, dando visibilidade ao racismo estrutural, as relações construídas por estudantes sobre esse sistema circulatório, digestivo, respiratório, excretor, ao explicar a nutrição humana, né? Associados ao racismo individual e estrutural em la alimentação em Colômbia, o reconhecimento do racismo estrutural como problema da sociedade colombiana em los problemas de hambre del país, e também um trabalho que evidencia a enseñanza de la biologia como espaço de la luta antirracista. Então, ele intenta e trabalha com essas questões todas, que são muito problemáticas
para a ensinança da ciência, né? Por exemplo, para o estudante de sexto ano, é muito difícil conseguir relacionar os sistemas como algo que estão em funcionamento coletivo, não? Muitas vezes há um pensamento fragmentado, não? Um pensamento cortado, um pensamento que essas coisas estão muito separadas, né? Isto é próprio da biologia, porque nós outros partimos de pedaços para estudar as coisas, e isso está na escola também. Então, um esforço de romper com esta forma de fragmentária de estar, não? Então, pensando num combate à branquitude também, que isto é uma coisa muito interessante para nós outros que somos blancos, por exemplo, não? Porque me parece que, se não problematizamos isso, parece que o branco é o normal. Então, as discussões étnico-raciais só podem ser feitas com as pessoas negras. E isso é um movimento muito interessante para pensarmos nos privilégios e pensarmos como este branco precisa ser repensado a partir do racismo estrutural, né? Então, aí tem alguns sentidos compartidos, né? Como os azuis são mais bonitos, a pele clara, os homens são mais poderosos, né? Então, essas coisas são projetos coloniais, né? Projetos que vêm a partir da colonialidade, que muitas vezes os pueblos originários não jamais pensavam dessa forma, né? E isto foi introjetado em nós outros, né? Então, e aí isto culmina num domínio físico, cultural, espiritual, político, econômico, educacional e por aí vai, né? Então, são efeitos desse projeto de blanqueio colonial, que já, a partir das invasões, né, foram sendo transferidos, foram sendo construídos e estão conosco até hoje. O Joner também explica esses tipos de racismo, eles são muito importantes, né? A partir de um autor que se chama Silvio de Almeida, um homem negro, que é um filósofo, um sociólogo muito importante para nós outros aqui em Brasil, que consegue nos mostrar como há diferentes formas de racismo, né? Individual, institucional. Por que não temos professores negros no Brasil, que mais da metade da população é negra ou parda? Por que não temos professores negros? Isso é um racismo institucional, né? Por que não temos estudantes negros em las universidades públicas? Agora temos políticas de inclusão, então as coisas estão cambiando, pero quando eu comecei a trabalhar em minha universidade, em 2000, não havia um professor negro e não havia um estudante negro. Havia um estudante negro que era de Panamá e não de Brasil. Então, a branquitude dominando todos os espaços, na política, na universidade, né? Espaços que são privilegiados, digamos, né? E tudo isso faz parte, então, de um racismo estrutural, que é uma característica intrínseca de nossas sociedades, que muitas vezes nós outros não nos damos conta, não conseguimos mirar para este privilégio branco. Aqui trouxe alguns exemplos da proposta que
vocês leram, né? E depois o Joner pode explicar um pouquinho mais, pero me gostou muito da sequência, porque ele problematiza, como dizia o Paulo Freire, né? Há que se problematizar primeiro. Então, ele problematiza com um vídeo este de El Ángel de los Niños que sofrem de desnutrição. Eu assisti, eu mirei, e a maioria das crianças são pretas, são negras, né? Ou mestiças. E aí tem toda essa sequência que acho que depois nos outros vocês já leram, então, uma outra coisa que anuncia, né, que eu acho que é muito interessante também para trabalhar com os estudantes, análise desse vídeo coletivo, Los Saberes e Sinsabores de San Basílio de Palenque. Palenque foi o primeiro povo que teve sua liberdade da esclavitud de la América, não? E eles ganharam um prêmio de um livro de culinária. Então, a ideia eu penso que de Joner foi trabalhar valorizar, né, reconhecer e valorar a luta antirracista de los pueblos racializados. Isso é uma coisa muito importante, né, para reforçar a identidade de uma forma positiva. E outras coisas também que ele fez com os padres e madres, e com de burros e outras coisas assim que eu acho que é muito interessante. Outro exemplo, estou falando muito do Joner, porque ele é um trabalho de doutorado do nosso programa, e o desafio, né, de Joner foi trabalhar com essas questões muito novas para nós outros, não, de racismo e todas as coisas de gênero e tal, e trabalhar na escola, porque faz muita falta ideias para que possamos ensinar essas questões na escola. Então, muito rapidamente, este outro exemplo, Joner se fez essa pergunta: é possível ensinar conteúdos da célula eucariota em uma perspectiva antirracista? Então, muitas pessoas algumas vezes falam: vocês falam sobre luta antirracista, mas como se faz, né? Como fazer isto? E vocês estão desprezando a ciência. Também ouvimos isto. Então, eu penso que essa sequência didática também foi muito interessante, porque através do legado do científico senegalês Cheikh Anta Diop, que nasceu em 1923 e morreu em 1986, que havia uma luta muito grande para que fosse reconhecido que no norte do Egito as pessoas eram negras, né? Por quê? Porque a branquitude vai tentando involucrar no nosso pensamento global, né, de que o Egito era muito desenvolvido porque as pessoas eram brancas, ok? Então, o que Joner faz? Ele traz um texto, trechos desse texto do Cheikh Anta Diop, desse científico, que fez pesquisas com a pele de las múmias, e para mixando um pouco esta questão da célula eucariota com a luta antirracista, ok? Bom, então ele vai tratar disso e vai trabalhar com essa sequência didática, analisando livros didáticos, a cor das pessoas no livro didático, fazendo uma análise dos livros didáticos das pessoas que há nos livros didáticos,
depois uma leitura da obra do Cheikh Anta Diop, né, uns fragmentos desse trabalho que ele desenvolveu, e depois o estudo do melanócito, né, da célula eucariótica de la piel, la fake news do Egito Antigo, que vai, então, ser reforçada por Hollywood para mostrar que os habitantes do Egito eram de pele clara, né? E por aí vai, tá? Tem outras coisas também, nós outros podemos passar tem vários artigos, vários papers que vão, então, trabalhar com essa coisa. Então, caminhando aí para o final, né? Eu trago algumas ideias sobre esses caminhos para a educação de biologia nesse marco da luta antirracista, né? Então, primeiro, reconhecer este racismo individual, institucional e estrutural, né? É importante problematizar e reconhecer e compreender o funcionamento desses tipos de racismo. É muito importante para podermos participar dessa luta, não? Outra coisa, problematizar o racismo científico, isso que eu falei há alguns momentos atrás, é um material muito importante para nós outros que somos da biologia, porque é possível cambiar a perspectiva, não somente uma crítica à ciência, mas trabalhando com outras questões que são importantes e invisibilizadas, não? Corpo, identidade, branquitude problematizada, né? Reforçar a identidade afro-indígena de maneira positiva, uma coisa que a gente que eu já havia falado, não? Interculturalidade, justiça epistêmica e diálogo de saberes. Então, a importância de se resgatar outros conhecimentos, outras epistemologias negras, feministas, afrodiaspóricas, dos povos originários, enfim, é importantíssimo resgatar, né, e compreender e, inclusive, citar nos nossos trabalhos da universidade de conhecimentos que são nossos, não são importados. Muitas vezes a gente percebe isso, que as pessoas preferem citar um autor europeu porque vai valorar o seu trabalho. Então, está na hora de rompermos com isso. Que mais? Resgate dessa ciência indígena, africana e diaspórica. Há conhecimentos ancestrais que estão morrendo a cada dia. Todo dia há uma coisa que se pode acabar, e ainda mais com o Covid, que muitas lideranças indígenas estão morrendo, não? Aqui no Brasil, pelo menos. E o racismo ambiental, combater essa legitimação da expulsão dos territórios dos nativos, né? Isto impacta demasiado, foi impactado demasiado pelo capitalismo, né? Que vai se apropriando das terras de los nativos, queimando lá as florestas, não? Então, e colocando essas pessoas num outro lugar, num lugar que vá, muitas vezes, sofrer mais opressões e produzir hambre e muitas coisas assim. E, por fim, encontros com lutas de grupos historicamente oprimidos é muito importante que, para pensarmos as interseccionalidades dessas lutas, né? Das lutas feministas, das lutas indígenas, das lutas de classe, né? Das lutas
das pessoas homoafetivas. Então, lutas que são muito importantes, que têm dezenas de anos, centenas de anos. Então, aprender a partir dessas interseccionalidades, né? Aqui tem um livro que nosso grupo publicou em 2019, que também é um livro que tem vários capítulos dos estudantes, das pessoas que quiseram participar, está gratuito, é um e-book. Aqui tem um outro livro também, está em português, outro também. Tem algum artigo em espanhol, pero é um livro que está muito bem, está muitas pessoas interessadas. É isso, aqui tem as referências que eu posso mandar para vocês, e termino com uma palavra de Paulo Freire: la escola no cambia a realidade, pero puede ayudar a formar as pessoas capazes de fazer a transformação da sociedade, do mundo e de si mesmas. Muitas graças. Aí tem meu e-mail. Muchas gracias, profesora Susani, por esa presentación tan interesante. Tengo un comentario, y es cuando mencionabas el concepto de interculturalidad, ya que siento que es muy importante que tengamos claro lo que significa la interculturalidad, teniendo en cuenta pues la lucha antirracista, ¿no? Porque la interculturalidad no es responsabilidad ni de los políticos ni de administraciones, sino desde la sociedad civil. Entonces, esta interculturalidad nace de una creatividad y pues de la comunidad como tal, y de la apropiación de la cultura como tal de la comunidad. Entonces siento que es bueno que desde la enseñanza de la biología nos apropiemos del concepto de interculturalidad, y asimismo también tengamos en cuenta todos estos acontecimientos antirracistas, ¿cierto? Bien, vamos a leer los comentarios. Jason Andrés Arboleda dice: ¿cómo ve la relación entre interculturalidad crítica y la colonialidad del poder y del ser en las clases de biología, cuando la identidad de las comunidades se han contaminado profundamente con ideas europeas? Muito bem. Boa pergunta. Então, a interculturalidade é um conceito muito utilizado quando se pensa no ensino étnico-racial, não? Quando se pensa uma vertente para trabalhar com questões muito voltadas para os indígenas, isso que percebo no Brasil. Outra coisa, não sei como é aí na Colômbia, outra coisa é a cooptação do conceito pelas agências internacionais, como a ONU, a Unesco, a OCDE, né? São agências que cooptam. Isso quem nos ensina é a Catherine Walsh, que vai trabalhar com a ideia de interculturalidade funcional e interculturalidade crítica. Ela vai, então, diferenciar essa autora que vive no Equador. Ela é uma estadunidense e se baseia em autores como o Paulo Freire e o Frantz Fanon. Então, ela vai separar esses dois conceitos de uma forma que nós outros podemos compreender que há uma cooptação do conceito pelas agências, até porque sofremos essa colonialidade de lo saber, não?
e que muitas vezes o sentido de interculturalidade acaba sendo um projeto neoliberal, né? E a defesa da interculturalidade crítica é para que nós outros aprendamos a, a, a aprender com as comunidades latino-americanas, né? Invisibilizadas, como eu já disse, né? Invisibilizadas pela colonialidade do poder, do ser, do viver, né? A Catherine Walsh vai trabalhar também com uma perspectiva da colonialidade de la natureza. Então, se tira de las personas la religiosidade, né? De los pueblos originários, e isto acaba por criar uma colonialidade cosmogônica, uma colonialidade de la natureza, como se então está como se essas pessoas, esses grupos étnicos fossem uma parte de um retraso, de uma ignorância, enaltecer, priorizando a religião católica, por exemplo, também envolve, até a ciência envolve questões que são místicas, que são de crenças, né? Então, acaba destruindo essas possibilidades de trabalhar com esses conhecimentos ancestrais, né? E isto que Jason afirma é muito interessante, sim, que nós outros estamos contaminados profundamente com essas ideias europeias, né? Então, é uma luta constante e é um aprendizado todo dia, porque se você relaxa, você acaba entrando novamente nessa lógica que nós outros fomos criados, que nós outros estamos tanto involucrados, enterrados, não sei se essa expressão. Não sei se respondi a pergunta. De acuerdo, muchas gracias, profesora Susani. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta, algo que quiera comentar al respecto de la charla? O Joner não está aí? Será? Eu queria que ele falasse alguma coisa. Joner. Sí, sí, él está. Yo no sé si nos está escuchando. Hola, tú. Aquí estoy. Solo no voy a abrir la cámara porque estoy del celular y el internet está bajito. Pero bueno, no, agradecerte, pues aquí a modo personal, ¿no? Agradecerle a Susani porque, bueno, ella es más que directora, es amiga y pues me parece muy importante que se traigan esas discusiones. Siento que en Colombia tenemos mucho que aprender de lo que Brasil ya ha bajado en discusión, por ejemplo. A veces falta mucho hacer de que Colombia, por ejemplo, tiene una ley mucho antes que Brasil, desde 1998, que obliga a que estas discusiones sean colocadas en las escuelas de todas las materias, incluyendo las ciencias naturales, y que al día de hoy uno encuentre máximo 1 o 2 trabajos que hagan esto, ¿no? Entonces, eso de alguna manera muestra que en Colombia nos falta un poco de voluntad política, o sea, de realmente creerse el cuento de que el racismo es real, de que existe y es una tarea que las y los profes de biología tenemos que asumir, que la voluntad
falta es eso, un poco la voluntad política, porque llama la atención de que Brasil, a pesar de que la ley viene después, pues vino también con un movimiento muy fuerte de la gente queriendo investigar eso y pues hoy tiene un volumen muy grande, ¿no? Pensando en cómo mover la lucha racista en la enseñanza de las ciencias y como que nos falta un poco eso en Colombia y pues tal vez esté ahí en manos de ustedes, las nuevas generaciones pensar un poco eso, ¿no? Tenemos como que muy bien ganado esta cuestión de la didáctica, que nos contribuye mucho, ¿no? A pesar de que igual pues podamos criticar la predominancia de autores españoles que acabamos leyendo, como bien dice Susani, que importamos, ¿no? Para resolver nuestros problemas, pero como que sí, ver aquí también ver aquí un poco esa realidad del racismo. Creo que en la licenciatura en biología de la distrital es muy diciente, por ejemplo, ni indígenas ni profesores negros, ya mucho de la propia universidad, ¿no? De pasar toda una carrera universitaria y que no le enseñen a uno, o sea, que lo poco que le enseñan a uno sobre Francisco José de Caldas sea solo un poco la versión heroica, que claro, la tiene a nivel científico, pero por ejemplo, pues yo pasé por la universidad y nunca me enteré del legado racista, ¿no? De que dejó también, y pues es la persona que lleva el nombre de nuestra universidad. O pues también el hecho de que no tengamos ni siquiera una materia así sea electiva, pues para discutir estas cosas, ¿no? Entonces, habla mucho de las dificultades internas, pero pues también como que abre el desafío como para que abramos los ojos y veamos un poco cómo empezar a cambiar eso. Entonces, gracias, Su, muchas gracias. Y eso, gente, está en nuestras manos ahora. Es un trabajo mucho de las nuevas generaciones comprometerse con esto. Outro texto que você trabalha com esta questão de la lei em Colômbia, se você puder colocar, não sei se consegue colocar aqui nas mensagens, lá o link da... Profe, también tenemos una pregunta de Juan Diego Cotrino y nos dice, dentro de estos procesos de enseñanza intercultural, ¿piensas que es posible evitar un proceso transcultural? É muito complicado, né? Porque, como lo dices, uma luta constante de se mirar também, né? Não só a política pública. Eu tive uma experiência muito rica, muito interessante, que cambiou minha forma de mirar, que foi em um país de Ásia, em Timor-Leste, Timor-de-Leste, um país que se independizou em 2002, um país que é o país mais pobre da Ásia, e o Brasil foi invitado a participar da formação de maestros, de professores, em Timor, porque com a independência de Indonésia, todos os professores indonésios foram expulsos, e foi uma luta, uma história de violência, onde 30% das pessoas morreram, como um grande genocídio do povo timorense, uma violência epistêmica também, uma violência dos corpos, de morte, enfim. Em 2002 ficaram independentes e nós outros fomos invitados ao Brasil. Eu fui uma coordenadora do programa de formação docente em enseñanza de língua portuguesa, porque a língua portuguesa foi proibida. Enfim, tem toda uma história. Pero o que eu queria falar dessa questão da transculturalidade é que nós outros fomos para lá, eu me incomodava um pouquinho a ideia de que os documentos oficiais brasileiros eram
basados em autores espanhóis de CTS, de enseñanza, de la ciência, enfim, isto me incomodava muito, e meu grupo também. Nós outros fazíamos umas críticas de, não, vamos valorizar os trabalhos de Brasil, de América Latina, vamos pensar numa educação CTS latino-americana. Pero quando eu fui para Timor-Leste para trabalhar com este programa, eu percebi que o Brasil estava colonizando novamente, estava colonizando o Timor-Leste, um pueblo livre, né? Isto ficou muito evidente porque nós outros começamos a produzir material didático com exemplos da praia de Copacabana, de Rio de Janeiro, com exemplos da Europa, enfim, começamos a cambiar isto com muito estudo, com muita paciência para se mirar, para se decolonizar, não? E eu comecei a fazer pesquisas sobre o Timor, comecei a pesquisar o currículo, comecei a ver que o currículo oficial, que foi implementado em 2012, foi feito, foi elaborado, foi pensado a partir de Portugal. Foram colegas nossos de las universidades que fizeram o projeto sem ouvir os professores timorenses, né? Com exemplos de Portugal, exemplos com contra-exemplos de medicina tradicional, por exemplo, que a Organização Mundial de Saúde defende que a medicina tradicional é importante, e lá nos livros de ciência você olha, é um horror, porque não se contribui para a destruição do pueblo timorense, né? Isso está acontecendo. Então, eu comecei a estudar essa questão de transferência de currículo, transferência de educação, e vi que isto é muito comum, está em todos os lugares, não? Estamos fazendo isso a todo momento, e é muito, é uma trampa, é muito perigoso, temos que observar muito e trabalhar muito com a formação de professores, trabalhar com a pesquisa sobre essas questões, observar o nosso contexto, o nosso dia a dia, como que essas coisas estão nos influenciando lá na mídia, nas formas como nos vestimos, nas coisas que estão sendo comercializadas, nas pessoas que frequentam os lugares. Então, exige uma transformação de nossa parte. Bien. Bueno, en los comentarios tenemos agradecimientos, tenemos una sugerencia de Jonathan David Sánchez que nos recomienda un video llamado Las estatuas también mueren, de Chris Marker, que habla de cómo la cultura blanca ha banalizado y permeado la cultura y el arte negro, matando sus objetos culturales y religiosos. Bien, entonces ahí dejo el link para que hacemos. Queria sugerir um documentário que se chama A História de uma Mentira, que é a história do QI, do Quociente de Inteligência,
É muito interessante também para nós outros entendermos como a ciência muitas vezes contribui para destruir as pessoas, não? Porque ao mesmo tempo que nós outros acreditamos, não é para jogar a ciência na basura, não é isto? Pero muitas vezes nós outros temos que ser críticos, é isto. Acho que é isso. É a história de uma mentira. Não sei como é que é em espanhol. Muy interesante. Bien, no sé si hayan más comentarios, preguntas. Ok, entonces ya para finalizar, pues quiero agradecerle a la docente Susani por esta charla tan interesante, a Jonier también, y como dice la profesora Sonia, esto es muy importante para nosotros como profesores de biología, tener claro que nosotros desde el aula también estamos pues formando personas y podemos contribuir mucho, incluso pues enseñando una ciencia como la biología. Entonces, no siendo más, para finalizar, quiero invitarlas e invitarlos a ver los videos que subimos al canal de YouTube, incluyendo este y otros videos. El canal se llama Espacios de Conversación sobre Educación y la Formación de Profesores en Biología, en caso de que alguien quiera volver a ver el video o quiera ver las otras charlas que hemos tenido. Y pues invitarlos para nuestras próximas charlas, les estaremos enviando a sus correos el próximo póster y pues no sería nada más. Muchas gracias por la asistencia y pues en eso estamos. Que estén muy bien. Muchas gracias, Jennifer. Muy lindo o nome de las semileras, ¿no? Achei muy lindo. Ya les pongo de nuevo un link. Creo que lo enviaron al inicio. Está por acá. Listo. Ahí lo volví a enviar. El link del canal. Listo. Ok. Pronto? Listo. Muchas gracias, Jennifer. A ti, profe. Muy buena charla. Tchau. Obrigada. Gracias. Chao, profe. Tchau.